Tchau, lindeza! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para quem tá chegando agora, meu nome é Ana Paula, bem-vindo ao meu canal. Eu estava morando em Milão, na Itália, e mudei para a Espanha. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, para esclarecer e para explicar um pouco do que está acontecendo hoje conosco aqui na Europa. Quem nos acompanha lá no Instagram viu todo o processo dessa mudança, eu expliquei lá para vocês porque nós estávamos mudando e qual era a nossa situação. Só que eu não trouxe essa explicação aqui para o canal e é justamente por isso que hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre essa questão, por que nós mudamos da Itália. Eu recebo assim muitas mensagens, o pessoal ainda ficou meio perdido por que eu mudei, e agora aqui no canal vocês vão começar a ver assuntos não só da Itália, mas também da Espanha, que é onde eu tô morando por enquanto. E também vou mostrar para vocês todo o processo da mudança, a viagem que nós fizemos de 3 dias aqui da Espanha para a Itália com o furgão para buscar as nossas coisas. Foi uma baita aventura. A viagem foi muito longa, cansativa, foi muito corrido, mas valeu muito a pena. Passamos por lugares maravilhosos. Essa mudança, eu sinto que é uma mudança que nós estávamos precisando, tanto na questão profissional, pessoal, emocional. Foi uma junção de muitos fatores que levou a essa mudança da Itália para a Espanha. Mas eu vou começar explicando para vocês desde o começo por que nós tomamos essa decisão. Esse ano de 2020 foi um ano muito inusitado para todo mundo, literalmente, pegou todo mundo de surpresa. E nós sempre gostamos da Espanha, né? Então, Espanha já estava na nossa lista ali de países que a gente queria morar. Mas no início não deu certo, a gente acabou indo para a Itália, que também era uma opção para a gente morar, né? E Milão sempre foi a nossa cidade, assim, que se a gente fosse mudar para a Itália, a gente já sabia que queria morar em Milão. Já falei sobre isso também aqui em um vídeo no canal, por que nós escolhemos morar em Milão. Mas estávamos super bem em Milão. Em questão de trabalho, era o trabalho dos nossos sonhos? Talvez não, mas era uma coisa que dava um retorno bacana pra gente. E com o salário que nós tínhamos, a gente conseguia alcançar os nossos objetivos. Então, posso dizer que estava uma situação bem acomodada. Mas já fazia algum tempo que nós estávamos procurando um apartamento para mudar. O aluguel entrava no nosso orçamento, só que o apartamento em si não parecia muito com a gente queria uma coisa que parecesse mais com a gente, mais confortável, enfim. A localização era ótima, mas a gente já ficou ali 4 anos, então a gente queria um outro lugar e já fazia quase um ano que nós estávamos procurando um outro apartamento para mudar e não conseguimos nada. Seja porque um dos maiores motivos era a questão do aluguel, porque o aluguel é muito alto, então fugia totalmente do nosso orçamento, principalmente pelo fato de que a gente não queria mais dividir casa, porque desde que a gente saiu do Brasil, praticamente a gente dividiu casa com outras pessoas. Eu acho que eu já até comentei aqui no canal com vocês, mas já fazia um tempo já que a gente estava morando sozinho, e só que a gente queria um apartamento que coubesse no nosso orçamento, que a gente não precisasse dividir o apartamento com outra pessoa e que o apartamento fosse mais a nossa cara. E isso não estava acontecendo, deixou a gente super desmotivado. E veio a questão da pandemia também, né? Que aí virou uma confusão na vida de todo mundo, como ainda está sendo, né? E esse momento é um momento super indeciso para todo mundo, ninguém sabe o que vai acontecer. E aí veio a quarentena, foi um momento muito difícil pra gente, muito difícil mesmo. Eu não digo na questão financeira, porque os nossos trabalhos pra gente não mudou nada, continua a mesma coisa. Aliás, o André estava trabalhando na Amazon, com entregas da Amazon, e ele estava ganhando muito mais na quarentena do que ele estava ganhando antes, porque teve, além das horas extras que estavam fazendo, ainda tinha alguns bônus, então estava super ok na questão de trabalho. Mas na questão emocional, na questão psicológica, foi extremamente difícil, porque nós já estávamos vindo de uma situação pessoal meio frágil, e aí veio a pandemia logo em seguida, então pra gente foi muito difícil, nós nos sentimos mais sozinhos do que nunca, então assim, foi muito, muito difícil. Aí vocês podem perguntar, ai Ana, mas só que, por exemplo, a gente tá aqui, eu tô do lado da minha família, e tá todo mundo em isolamento.
é diferente do que você estar em um lugar que você não tem praticamente ninguém. Por mais que nós temos amigos, não é a mesma coisa se você precisar. Então eu ficava com aquilo na cabeça. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. E pra nós foi uma coisa assim surreal, porque eu ficava pensando, falava, poxa, se eu ficar doente, se o André ficar doente, nós dois, se a gente chegar aí pro hospital, e aí? O que vai ser da gente? A gente vai comunicar quem? Quem que vai estar fazendo as coisas pela gente? Quem que vai estar cuidando das nossas coisas? Meu, foi assim, muito difícil. Aí você vê aquela coisa mais dramática. Assim, se a gente morrer, o que vai acontecer? Não é de rir não, gente, é de chorar, mas passa de tudo na sua cabeça. Então, pra gente, eu falo por mim e pelo André, foi uma situação assim extremamente difícil, porque nós estávamos ali sozinhos. Eu, assim, graças a Deus, a gente tem um ao outro. Eu tenho ele e ele tem a mim. Mas nós víamos situações de pessoas, assim, bem sozinhas mesmo, e ficava pensando, nossa, gente, o que será dessa pessoa se acontece alguma coisa com ela? É assim, gente, é bem difícil mesmo. Eu acredito que se nós tivéssemos passado por essa quarentena no Brasil, a situação seria difícil, mas seria totalmente diferente do que a gente viveu na Itália. Então foi uma situação extremamente, assim, difícil, principalmente na questão do emocional. Mexeu muito com o emocional, não só acho que meu e do André, mas acho que de muitas pessoas, tanto que muita gente foi embora, muita gente saiu fugida praticamente da Itália. Foi uma situação assim, bem, um cenário eu posso dizer que cenário de guerra, assim, sabe? Foi uma coisa bem forte mesmo. E aí depois, eu acredito que, por exemplo, aí veio a Espanha, veio os outros países, eu acho que as pessoas já estavam vendo a nossa situação na Itália, eu acho que o choque não deve ter sido tão forte, lógico que foi, não tem como não ser, mas eu acho que pra gente que estava na Itália, a situação foi um pouco mais delicada, porque nós fomos, assim, os primeiros, vamos dizer assim, fora a China e outros países, claro, mas aqui da Europa. E nós fomos os primeiros a ficar de quarentena na Itália, porque o André estava trabalhando onde teve o primeiro caso de Covid, que foi em Codogno. O André trabalhava ali naquela região. Então, o primeiro caso apareceu em Codogno, a empresa já ligou e falou para ele que a gente tinha que ficar em quarentena 15 dias em casa. E aí foi a gente, oi, como assim, quarentena? O que tá acontecendo? Porque até nós fomos, acho que algumas semanas antes nós fomos pra Inglaterra, fomos de máscara, porque já sabia que tava uma situação bem estranha rolando. Então nós fomos de máscara, ninguém no aeroporto de máscara. Acho que eu tenho um vídeo mostrando aqui no canal o aeroporto, que nós fomos pelo Malpensa, e eu acho que eu mostrei um pouco também do aeroporto lá em Manchester. Foi bem no início da pandemia, foi em janeiro. E nós já sabíamos que estava rolando alguma coisa, mas só que quando a gente recebeu a notícia, olha, vocês têm que ficar de quarentena, e aí isso foi na sexta-feira. No sábado a gente falou assim, vamos no mercado, né, porque a gente não sabe o que tá rolando. Chegamos no mercado, não tinha quase nada, o mercado tava de ponta cabeça. Não tem como não desesperar, gente. Não tem como não desesperar. Então foi uma situação bem difícil pra gente. E fez a gente repensar muita coisa. Então, eu tenho meu irmão que mora aqui na Espanha e ele é sozinho também, ele, a esposa dele e o filhinho dele, eles têm amigos e tal, mas de família mesmo é só os três. E nós temos também familiar que mora na Inglaterra. A gente tinha duas opções, ou a gente vai pra Inglaterra ou a gente vai pra Espanha, porque a gente tem que ficar perto de alguém, porque não vai rolar essa situação toda sozinho, né? Até porque ninguém sabia quando isso ia acabar. E a Espanha já era uma opção pra gente tá morando, e nós tínhamos uma proposta super bacana para vir para Espanha. Então, assim, não ficou muita dúvida. A gente, em vez de optar pela Inglaterra, a gente escolheu a Espanha. Um dos outros motivos que pesou muito também foi a questão do clima, porque como eu já expliquei para vocês, eu não gosto de frio, gente, eu não suporto frio, pra mim é muito difícil. Tá tantos meses, 6, 7, 8 meses no frio. E aqui no sul da Espanha, o frio ele é bem assim razoável, dá pra aguentar numa boa o inverno. Então eu levo muito isso em consideração, porque não adianta eu escolher um lugar pra morar, mas eu vou morar lá por causa disso, daquilo outro e dinheiro.
sendo que eu não vou ter sabe, eu não vou me dar o melhor, eu não vou dar tudo de mim, porque eu vou ser bloqueada. Porque, gente, em Milão, chegava ali 7 meses de frio, 6 meses. 6 meses, aquele frio, a gente não aguentava mais. O André, que adora frio, já ficava achando insuportável aquela situação. É difícil, não é fácil. A gente começa a ficar triste, sabe? Não vê mais alegria nas coisas. A sorte é que na Itália tem bastante sol. E mesmo assim, os dias de sol, você sai aquele frio cortando a pele da gente. Aí você começa a ficar triste, sabe? Sem vontade de fazer as coisas. Tô falando por mim. Eu tô falando sobre minhas experiências morando aqui na Europa, na Itália, aqui na Espanha. Então, juntou todos os fatores, porque aqui estava meu irmão. Nós tínhamos uma proposta super bacana pra tá vindo morar aqui. E a questão do clima, a gente falou, não tem o porquê não ir, né? Então, enquanto essa situação estiver rolando, da pandemia e tal, a gente não sabe o que vai acontecer, não tinha por que a gente continuar em Milão. Sabe, a gente não conseguia alugar um apartamento que a gente gostasse, que fosse a nossa cara. A gente não tava conseguindo, já fazia meses e meses e meses que a gente tava procurando e não encontrava. E veio essa questão da pandemia, sabe, uma coisa em cima da outra que passou na nossa vida e só nós dois pra segurar a barra, sabe, é muito difícil. Não sabemos se a gente vai continuar morando aqui, principalmente aqui nessa região. Se pudéssemos falar assim, não, vamos mudar para Espanha, onde você quer morar, né? Se fosse pra gente escolher a cidade para morar, igual nós escolhemos Milão, a gente não escolheria essa região que a gente veio morar. Nós escolheríamos Valência. Porque antes eu queria morar em Barcelona. Aí eu visitei Barcelona e eu falei, não, Barcelona é mais pra vir, passar o final de semana, curtir o verão e tal. Mas pra morar eu preferi Valência. Uma junção de fatores que nos trouxe aqui para essa região. Eu falo que a gente não escolheu Almeria para morar. A Almeria que nos escolheu. E aqui estamos, gente. E tá sendo uma experiência muito bacana. A gente não conhecia essa região onde a gente tá morando. Estamos morando numa casa. Pra quem me acompanha no Instagram, já viu várias vezes essa vista maravilhosa que nós temos aqui. Hoje eu nem vou mostrar porque tá uma neblina que não tá pra enxergar nem as casas da frente. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês aqui no canal. E se você não me segue lá no Instagram, vai lá, me segue. Eu posto bastante coisa nos stories sobre a nossa rotina aqui, os lugares que a gente visita, é bem bacana. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, pode me deixar aqui embaixo nos comentários. Eu vou falar também para vocês a diferença sobre Itália e Espanha, que eu recebo muitas mensagens perguntando, ai Ana, como que é morar na Espanha? Qual que é a diferença da Espanha para Itália? Não sei o que. Muita pergunta nesse sentido, então eu vou responder tudo, vou passar tudo de informações para vocês, dos nossos documentos que a gente precisa fazer aqui, vou falar tudo. E se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, clica aqui, se tiver vermelho é porque você não é inscrito, clica, se inscreve, tem um sininho, você ativa as notificações do sininho para você receber uma mensagem sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Deixa o seu like também, se você ainda não deixou o seu like, ele é muito importante para o canal. E eu quero deixar aqui registrado meu muito obrigada pelo carinho e tantas mensagens lindas que eu venho recebendo nos últimos meses com esse processo da mudança. Muita dúvida, mas também muita energia positiva, pessoal mandando muita vibração boa. Eu só tenho a agradecer imensamente vocês por isso. Um grande beijo e nos vemos daqui a pouco em mais um vídeo aqui no canal.